Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo a vocês uma semana abençoada, com muitos conhecimentos, e que Deus proteja toda essa semana, né, para mais uma semana muito abençoada. Vamos lá então, dando continuidade, né, nas nossas matérias. Eu mandei para vocês os slides, né, que falavam a respeito sobre o sistema hematológico. Eu espero que todo mundo tenha dado uma revisada, né, nesse slide, que é uma matéria muito interessante de se estudar, onde a gente consegue ver a questão das doação de sangue, né, para quem eu posso doar, de quem eu posso receber. É uma matéria muito legal de ser estudada. Então vamos lá, né? O sistema, né, hematológico, ele é compreendido pelo sangue e também pelos locais onde é formado esse sangue, né, onde tem a produção desse sangue, tá? O sangue ele possui, né, a coloração vermelha, sendo que pode ser variada essa tonalidade, né, desse sangue. Por exemplo, o vermelho escuro, né, aquele mais denso, a gente qualifica ele, né, classifica ele como um sangue venoso. Por que venoso? Pela presença do CO2. Então, por essa presença de CO2, ele acaba ficando um vermelho mais escuro, tá? Ao contrário, né, do vermelho vivo, que é a presença do nível, né, da quantidade de oxigênio presente nesse sangue, tá? Então, tem essas duas classificações, tanto o venoso quanto o arterial, que a gente fala, né, que é o sangue onde vai para todo o organismo, onde tem a presença de oxigênio, tá? Tem uma fotinha aí onde eu demonstro para vocês, esse sangue circulando mais escuro é o sangue venoso e o mais claro, né, é o sangue arterial, tá? O sangue, ele tem algumas funções, né, assim como outros órgãos, os órgãos, né, tem no nosso organismo. Algumas delas é transportar, né, o oxigênio captado pelos pulmões até as células, para que essas células produzam, né, através desse oxigênio, né, as suas funções, para manter o organismo, né, umas funções, né, que o nosso organismo necessita. Então, através dessa oxigenação, ele passa esse oxigênio como uma forma de energia para as células conseguir sobreviver, né? Transportar o gás carbônico, né, proveniente dos tecidos até o pulmão para assim fazer, né, a retirada do nosso organismo, transportar nutrientes e também os hormônios, né, que são essenciais para a sobrevivência do organismo, transportar todas as excretas e metabolismo celular para os vários locais de excreção, tá? Então, da mesma forma que ele alimenta, né, que ele traz os nutrientes, a oxigenação, ele também serve como uma forma de retirada daqueles das excretas, né, como se diz, dos restos metabólicos, né, que a célula trabalha, ela vai produzindo restos metabólicos. E com isso precisa, né, fazer essa retirada do nosso organismo, porque senão acaba sendo tóxico, né, e atrapalha a função normal desse organismo, tá? Defesa do organismo, né, contra micro-organismos patogênicos ou substâncias estranhas, tá? A gente vai ver também sobre essas células, né, que a gente chama as células brancas, que são presentes no nosso sangue como forma de proteção, tá? O sangue, ele é composto por duas partes, tem o plasma, né, e também os elementos figurados. O plasma é a porção, né, a parte do sangue que é formada por água, sais minerais, enzimas, pigmentos, proteínas, albumina e globulina, tá? Isso aqui são elementos que fazem parte do plasma sanguíneo, tá? Os elementos figurados, né, a porção sólida do sangue, formada pelos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Os glóbulos brancos e também as plaquetas, tá? Então, são as porções sólidas do sangue que vão formar os elementos figurados. E os grupos, né, sanguíneos, dentro de cada grupo tem a presença de antígenos, tá? Os antígenos são denominados, né, as substâncias que entram em contato, né, com o nosso organismo e é considerado uma substância estranha para esse organismo, tá? Ele só não é considerado um antígeno, né, quando ele é produzido pelo próprio corpo. Então, isso é o que vai acontecer, né, dentro desses grupos
sanguíneos, tá? As hemácias, elas vão possuir, elas vão carregar, né, antígenos, né, na sua superfície para conseguir diferenciar, né, um grupo sanguíneo do outro, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? O grupo sanguíneo A, ele possui, né, o antígeno do sistema ABO, né, que é o sistema sanguíneo A, tá? Então ele possui um antígeno A. Quando ele entra em contato, por exemplo, com o sangue B, né, com o sangue do tipo B, ele vai produzir anticorpo, tá, para se defender, né, contra essas moléculas, essas substâncias, né, estranhas no nosso organismo. Por quê? Porque ela já possui, né, um antígeno que foi reconhecido pelo sistema, né, que é o antígeno A, tá? Então ela vai produzir, né, um antígeno do sistema ABOA, tá? O grupo B, ele vai produzir, né, ele possui o antígeno do sistema B, né, do grupo sanguíneo B. O grupo sanguíneo AB possui antígeno, né, do sistema ABO-AB. O grupo sanguíneo O, ele não possui nenhum tipo, né, de antígeno, tá? Na presença, né, de um antígeno no organismo, né, ele vai produzir anticorpos, como eu já falei com vocês, para neutralizar a ação desse corpo estranho dentro do nosso organismo. Assim funciona, né, como, por exemplo, as bactérias, né, então por isso tem uma ação, né, das células de defesa para defender o nosso organismo, tá? Para as hemácias, né, os anticorpos, elas se ligam a diversas hemácias, né, formando grumos, tá? Então elas vão formando tipo coágulos, tá? Então, por exemplo, o tipo sanguíneo A recebeu o tipo sanguíneo B, tá? Então o nosso corpo ele vai formar, né, anticorpos para proteger esse organismo contra, né, esses micro-organismos, no caso, né, substâncias de outro tipo que não é reconhecido no nosso organismo. E quando isso acontece, vai formando uma coagulação, né, vai formando grumos dentro desse sistema circulatório, desse sistema, né, sanguíneo, tá? O grupo A, ele recebe doação do grupo B, seu organismo vai produzir anticorpos anti-B e formar muitos grumos para eliminar esse corpo estranho. O grupo AB, ele tem dois tipos de antígenos, né? O A e o B. Então, ele pode receber o sangue de todos os tipos sanguíneos, tá? Inclusive o tipo O, que não tem nenhum antígeno, né? Portanto, por esse motivo, ele é um receptor universal. O tipo O, ele não possui nenhum tipo de antígeno, portanto, ele pode doar para qualquer pessoa, né? Ele é chamado como um doador universal, porém ele não pode receber, né, de todos, ele não pode receber, na verdade, de nenhum outro tipo, a não ser o tipo O, tá? Ele tem que receber somente do tipo O, tá? Ele é um doador universal, porém não recebe de qualquer um, ok? Aqui eu deixei para vocês também um gráfico, né, em forma de pizza, para vocês verem a proporção, né, dessa divisão dos tipos sanguíneos dividido no mundo, tá? Então, aqui o tipo A positivo e o O positivo são os mais presentes, né, entre nós, seres humanos, tá? O AB negativo é o menos encontrado, né? Ele é mais raro, esse tipo sanguíneo, tá? Tem uma outra foto aí também que eu deixei também uma tabelinha, né, para vocês conseguirem ter acesso, né, o tipo sanguíneo, para quem vai doar, de quem vai poder receber, né? E nele tá falando aí, né, por exemplo, o AB positivo, ele vai receber de todos os tipos, tá? O O negativo, ele vai poder doar para todos os tipos, né? Porém, vai poder receber somente do O negativo, tá? Vamos lá agora falar sobre os elementos figurados do sangue. Os eritrócitos, né, que é os glóbulos vermelhos ou as hemácias, né,
possui a função de transportar os gases, né, através da hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina, através da presença, né, do ferro, ela vai conseguir carrear, ela vai conseguir se ligar às moléculas, né, de oxigênio para conseguir levar até o final, né, no caso, até as células que vão ter uma função, produzir, né, através desse oxigênio, energia para conseguir fazer suas funções normais, tá? Os leucócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ele tem a função de defesa, né, numa fase mais aguda de alguma doença, tá? Então, aquelas doenças mais agudas são essas células, né, de defesa que vão agir, que vão ter, né, essas funções como defensora, tá? Uma função de defesa no nosso organismo. Os linfócitos, eles têm a função de defesa contra inflamações crônicas, né, ou algum tipo, né, de proteína estranha que não faz parte do nosso organismo, tá? Os monócitos têm a função de defesa contra inflamações crônicas também. As plaquetas têm a função de coagulação, então aqueles pacientes que apresentam o nível, né, de plaqueta baixa no organismo, né? Então, essas células, esse paciente, né, ele tem uma tendência muito grande, né, de desenvolver uma hemorragia, tá? Então, por isso tem que ficar muito atento a essa questão da quantidade, né, de plaquetas, tá? E todos, né, esses elementos figurados, né, são formados na nossa medula óssea, tá? Exceto os linfócitos, que são formados através do nosso baço. Aqui tem algumas fotinhas, né, que a gente consegue ver através do microscópio, né, o formato dessas célulazinhas. Depois eu deixei aí para vocês também uma foto de um hemograma para vocês terem uma noção, né, uma comparação da presença, né, desses elementos figurados no nosso organismo. Agora nós vamos falar sobre um outro fato também muito importante, né, para a gente avaliar, que é preciso ser avaliado também durante uma doação de sangue, tá? Que é o fator RH, que é aquele sinalzinho de mais ou de menos, né, na frente lá do tipo sanguíneo, tá? O fator RH, ele recebe essa denominação, né, em razão das iniciais do macaco rhesus, tá? Então, que serviu como cobaia, né, durante os estudos que eram feitos, né, os estudos do sangue. Ele possui em sua composição, né, um antígeno denominado D, considerado RH positivo, e na ausência, né, desse antígeno D, o fator RH ele se torna negativo, tá? Então, por isso que ele sempre vai ser positivo ou negativo. Lembrando que se há presença desse antígeno D, ele vai ser um fator RH positivo, e na ausência, fator RH negativo, tá? Se um indivíduo, né, RH negativo, receber um sangue com RH positivo, né, ele vai provocar uma aglutinação das hemácias, né, formando trombos, né, formando um aglomerado de hemácias, onde vai causar, né, graves consequências para esse paciente, tá? No entanto, o positivo ele pode receber, né, o sangue RH negativo, tá? Aqui eu coloquei para vocês também, o mesmo quadro, né, lá do início que eu passei para vocês, o tipo sanguíneo, porém agora vocês vão observar esses sinaizinhos, né, de mais e de menos, quem pode receber de quem, tá? Então, quem for positivo pode receber tanto positivo quanto negativo. Quem não tem, né, a presença desse antígeno não pode receber de quem tem, tá? Porque senão o seu organismo vai reconhecer, né, como um corpo estranho e vai gerar, né, essa aglutinação, essa aglomeração dessas células, né, trazendo graves consequências para esses pacientes, tá? Aqui eu coloquei uma fotinha também para vocês, né, a separação do plasma com os glóbulos brancos e os vermelhos, né, lembrando que o plasma, ele é em torno de 60%, né, de uma quantidade do sangue, então ele se forma em 60%, tá?
E aqui uma doença muito comum, que com certeza, né, alguém já viu falar sobre essa doença, né, entre as grávidas, né, que a gente chama de eritroblastose fetal, tá? O que acontece? Lembra que eu falei com vocês que quem é positivo, né, a mulher que no caso positivo, pode receber, né, o RH negativo, tá? Porém, quando o RH é negativo e tem contato com o sangue positivo, né, ele tem uma produção, né, de anticorpos, né, que vai ir contra aquele corpo, né, que tem, ou aquela substância, né, o micro-organismo que tem o tipo, né, do antígeno do RH positivo, tá? Então, o que acontece? Quando a mãe ela é RH negativa, tá? E o bebê ele é RH positivo, então ela tem que tomar umas certas medicações, né? Porque vai iniciar na primeira gestação, vai iniciar a produção de anticorpos, tá? Ela vai conseguir ter esse bebê, o primeiro vai tranquilamente. O problema vai ser na segunda gestação, né? Porque durante a primeira gestação vai ter somente a produção desses anticorpos. Ele ainda não vai ainda contra, né, no caso, o feto, tá? Já na segunda gestação, já vai ter a produção desses anticorpos, né? E quando essa criança ela for RH positivo, né, no caso, novamente, a gravidez ter o feto com RH positivo, esses anticorpos eles vão agir contra esse feto, tá? O que pode causar, né, aí o aborto, né, se tornando essa doença que tem que ter muito cuidado, né, pessoas que têm o fator RH, né, RH negativo, tá? Então a gente tem que estar sempre muito atento, né, frente a essas gestantes, tá? Sempre acompanhando para ter todo esse cuidado, tá? Então, gente, em relação, né, ao nosso sistema hematológico, a gente viu um pouquinho aí sobre os conceitos, né, os conceitos básicos de cada um, quais são as células brancas, quais, né, no caso, os glóbulos vermelhos, né, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, os glóbulos vermelhos, né, que são as nossas hemácias, né, as suas funções, né, o plasma também. Então, e também um pouquinho sobre essa doença aí, né, que a gente pode encontrar com frequência entre as gestantes, tá? Qualquer dúvida que tiver, eu vou estar à disposição de vocês podem entrar em contato comigo, né, e eu fico aguardando vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, ficam com Deus. Tchau, tchau.